Como pode tanta coisa mudar em uma semana? Absurdo, é absurdo. Eu vou falar baixo porque meu amigão tá lá dentro, apagado de sono. O cara trabalhou igual um maluco ontem no sol e hoje me acorda com uma desinteria porque comeu um x-salada. A gente passando por um pico absurdamente alto de energias da Schumann, de transição, enfim, todo esse processo que o planeta tá transmutando agora. E já tá desafiador pra caramba seguir a linha de uma mente firme, de um pensamento firme, de um raciocínio mais estratégico. Eu mesma ontem me dei o direito de tomar uma tacinha de vinho e foi necessário, eu acabei somatizando muito essa última semana. Percebi que teve alguns limites que eu não coloquei assim que eu cheguei aqui. E acabei abraçando muito aquele lado de ser empática. Abracei muito os problemas da galera que tava em volta e adivinha só, esqueci dos meus projetos, eu somatizei e pirei. E ontem eu fui pra Cachu, conheci uma cachoeira nova. E dentro de tudo isso que tá rolando, tá me trazendo muitos insights, muitos estudos. A gente tem que parar pra entender, não vou jogar ali não. A gente tem que parar pra entender algumas coisas que não nos ensinaram, sabe? Sobre nossos próprios estudos. E entender o que é o planeta Terra, como ele começou, as verdades ocultas, sabe? Egito, antes do Egito. E eu não tenho esses estudos aprofundados. Eu tenho recebido informações sobre isso. Porque as minhas canalizações, elas acabam sendo de outras coisas. Nesse momento. Acho que são fases, sabe? Dentro dessa espiral. Conforme você vai evoluindo, você vai buscando entender mais a verdade, né? De tudo. A verdade do autoconhecimento, da descoberta de onde viemos. É muito ridículo você falar pra mim que você... São quantos planetas? São quantos... preguiça. E achar que é o único exclusivo rolê que tá acontecendo aqui. E acho que tem uma certa idade que a gente consegue aprender isso. Tem gente que já nasce crânio em famílias ou pessoas que têm essa estrutura já têm essa consciência. Mas eu comecei a descobrir isso depois dos meus 30 anos. Ainda tem muito, então tem coisa que eu não sei, mas chega. E aí eu vi um assunto, né, do tipo assim... Por exemplo, eu sou péssima em geografia. Eu sou péssima em matemática. Meu feijão. Péssima em matemática. Tem assuntos que eu sou ó. Só que pra eu falar aqui, eu precisava desses conteúdos. Eu precisaria entender um pouco mais de alguns assuntos. Mas... Vou tomar uma água colorida. Mas... É uma água energizante. Eu acordo e faço água com as ervas que eu intuo no dia. Então aqui tem gengibre, que é digestivo e ajuda na circulação. Camomila, estresse, ansiedade, evita, né? Mantém o sistema nervoso calmo. E o alecrim, que pra mim é super harmônico, então eu ponho de manhã e ao longo do dia eu vou preenchendo de água. Essa aqui é minha medicina. O que eu tava falando? Meu Deus. Que vácuo. Tá. Tava falando dos planetas, da estrutura que nós somos, mas eu errei a mão aí no lugar que eu parei. Enfim, vou voltar desde o ponto de partida que a gente saiu daqui. É o porquê que eu comecei esse vídeo. Entendendo que eu não sou boa em tudo, mas prestando atenção que não dá pra estudar tudo só pra poder compartilhar, eu consegui entender que tem muita coisa que chega. Essa semana mesmo eu passei umas situações que me vieram consciências, falas, conteúdos, insights de coisas que eu nunca vi na minha vida. Nunca estudei na minha vida. E aí eu fui dar um conselho pro irmão. Começou a sair aquele monte de coisa ali e eu sentindo meu cardíaco pulsar. E aí eu entendo essa mediunidade, hoje entendendo mais sobre mediunidade, eu tinha uma crença sobre mediunidade, eu achava que era só a incorporação. Depois eu descobri a canalização. Só que quando eu descobri a canalização, eu tinha uma outra visão sobre canalização. Eu vi que eu ainda não me encaixava nos lugares que todo mundo canalizava.
você incorporar. E eu tenho visto que é muito sobre a minha fala, sobre o meu laríngeo. Tem algum ser que vem e traz consciências através, assim, de um aconselhamento, de um direcionamento, de um acesso que eu tenho. E ser empata é muito desse lugar da mediunidade. Então, acabo que eu acesso muito o campo do outro pelo convívio, ou às vezes por só sorrir para a pessoa, olhar nos olhos da pessoa. Eu já entro no campo da pessoa. É um desafio muito grande, porque me vejo em inúmeras situações que não são minhas, energeticamente falando, mentalmente falando, como se eu entrasse nos pensamentos da pessoa e ficasse com os pensamentos dela na minha cabeça. Então, assim, eu me assustou bastante. Essa semana eu dei uma pira. E aí, com essas revelações sendo mostradas pra mim agora, é um desafio, sabe? Colocar a minha prioridade, que eu já tava alinhada, e parece que eu perdi tudo da minha frente. A disciplina, o foco, todo dia é uma escolha. Todo dia você tem que fazer essa escolha. E todo dia tem uma rotina nova. E aí eu me vi aqui, nesse sistema que eu tô vivendo, na casa que eu tô morando, as necessidades de trabalho, de tudo acontecendo. E eu entendo o porquê que não monetizar um trabalho CLT, um trabalho comum, buscar isso no desespero, né? Estado de sobrevivência, preciso arrumar um trabalho, preciso de dinheiro, preciso comer. Entrar nessa frequência me distancia sempre do meu propósito. E eu tive uma proposta de um amigo esses dias, e ele tá bem, assim, acredito que chateado comigo. Não sei se tá chateado, mas como se eu devesse aceitar por necessidade, sabe? Algo do tipo, assim, por estar ali perto de um amigo. Mas é bem incompreensível falar sobre isso quando você não tá na pele de uma médium que já entendeu como que o seu sistema funciona, o seu manual funciona. E estudar o seu manual faz com que você precise ou entenda o manual do universo. Então eu comecei o vídeo falando sobre isso, sobre essas energias, sobre compreender as frequências que estão chegando, porque está atingindo a nós. E esse lugar mediúnico muito potente, muito intenso, ele bagunça muito a essência, sabe? A tua identidade. Então é aquele lance de ter uma identidade, uma personalidade muito forte mesmo, desenvolver uma personalidade extremamente forte, que para os outros, muitas das vezes vai parecer arrogância, vai parecer teimosia, vai parecer muita teimosia, muita instabilidade, mas não é. Eu tô plenamente consciente e presente nessas mudanças radicais e dessa força que habita em mim, que eu preciso segurar ela, sustentar ela e ser muito dura e pontual, não vou falar rígida. Então, o poder pessoal, ele é isso, sabe? É isso. É você sustentar tanto isso, a sua identidade, essa sua força, que nada nem ninguém te atravessa. E você para de ser, sim, boazinha e bonzinho e começa a ter uma imagem que as pessoas nem tentam te atravessar, nem tentam te, sabe? E eu sempre me vejo nesse lugar de querer dar mais um pouquinho do meu tempo, dar mais um pouquinho da minha sabedoria, dos meus aconselhamentos. E isso é trabalho, sabe? Isso que é para monetizar. Essa é a monetização de quem vive assim, trabalhando com canalizações e com uma espiritualidade muito forte, muito intensa. Então, tá, sabe, em cima do muro, você fica vai e vem, tentando se sustentar. Eu tô nessa fase. E vejo que quem não tem essa consciência, vou partilhar, né, desse meu irmão aqui de novo, e tá numa vida comum ainda, numa vida muito densa, não consegue sair do lugar, nada e morre na praia, nada. Se pra mim tá desafiador, que tô buscando ali, tô, né, cada hora tirando um pouco de folha assim na cara, quem não tem tá apanhando muito, galera, muito. E outra coisa que eu acho importante falar também é sobre as escolhas. A linha do tempo, ela não existe. Não existe hoje, amanhã, depois de amanhã. Existe um dia eterno que escurece e anoitece, escurece e anoitece. Só que o nosso corpo precisa de descanso para poder desligar um pouco e voltar, certo? Então, existem escolhas na nossa vida
que elas não podem ficar para dias depois, sabe? Isso se torna uma maneira muito radical de viver a vida, mas não é natural, que precisa se criar um planejamento, uma estratégia para que você desenvolva seus movimentos, suas escolhas. Mas eu acho que a escolha é uma coisa que você precisa bater o pé e falar, eu quero. E no primeiro momento que você falar eu quero, você precisa fazer o primeiro movimento. Porque você não sabe. Não existe daqui 5, 3, 4, 10 dias. Isso é um sistema implantado na Matrix, na 3D. E para você desbloquear seus sonhos, suas vontades, seus desejos, sua prosperidade, seus amores, tudo. É assim, ó. E não é loucura não, galera. Se você tá com grana no bolso, é uma oportunidade de você criar um movimento mais seguro e criando os tijolinhos. Se você não tem grana no bolso, sugiro que você reveja tudo que você tem e não precisa, faça com que isso vire dinheiro e faça seus movimentos. Esse aqui é um assunto meio raso, né? Precisava ir mais profundidade para falar disso, porque são muitos pilares. Então, acho que é porque isso tá ressoando muito comigo esses dias, e eu fiz escolhas onde eu escolhi e eu não fui escolhida. E ficou no ar, assim, uma data para algo acontecer, só que a minha vida tá fluindo tão rápido, as coisas estão acontecendo tão rápidas que você, de fato, não sabe se existe o dia de amanhã e se não te escolheu, se você vai estar lá ainda. Porque não tem como a gente parar e esperar algo, o outro que não te escolheu, está pensando na escolha, saca? Não mostrou o pulso firme. Então, tenho escolhido algumas coisas com essa consciência e com certeza as coisas estão sendo bem mais rápidas, mais certeiras e limpando, sabe, traumas e medos, ciclos repetitivos e por aí vai. Então, depois de uma semana, acho que foi uma semana de vídeo, eu não faço nem ideia. Estamos aí e logo mais temos mais assuntos do lado de cá para partilhar. Em té.